Vamos dar início à nossa mais uma aula de ensaios materiais. Hoje a aula sobre ensaio de impacto, né? Ensaio de impacto, que é o capítulo 9 do nosso livro texto, né? Esse ensaio de impacto, ele é um ensaio que a gente já comentou antes, né? Se eu não me engano, na verdade a gente não comentou antes, né? Vocês viram isso antes, provavelmente, na disciplina de ciências materiais, né? Que é um dos ensaios mais comuns, né? O ensaio de impacto, ele tem a utilidade, né? É um ensaio que ele é muito simples, né? Mas ele tem a utilidade de saber se o material ele é dúctil ou frágil quando comparado com o outro, né? Se eu faço dois ensaios, o material A com o material B, eu consigo avaliar qual é o mais dúctil e qual é o mais frágil, né? O ensaio de impacto é um dos mais comuns porque ele é simples, ele é barato, a gente consegue extrair informações importantes, né? Como é a questão da utilidade. Conseguimos avaliar a questão da transição dúctil-frágil, que eu vou comentar aqui na aula hoje. Bem, a gente tem várias possibilidades que a gente consegue. Várias possibilidades não, né? Vários parâmetros diferentes que a gente pode avaliar com o estado de impacto, né? Questão da utilidade, fragilidade, qual é mais dúctil, qual é mais frágil, transição, determinar a temperatura de transição, né? O estado de impacto é uma ferramenta muito interessante, né? E é um ensaio extremamente simples, né? É, é, Acho que é tão simples quanto o ensaio de dureza. Eu diria que os dois são os mais simples aí na área de mecânica, né, de materiais. Tá bom? Mas vamos ao ensaio, né? Esse ensaio ele é utilizado para caracterizar o comportamento dúctil-frágil de materiais. Né? A carga nesse ensaio ela é aplicada em forma de um choque dinâmico, né? Uma força aplicada de uma vez só, num choque. Né? Por isso que o nome é ensaio de impacto. Né? Esse impacto é obtido por meio da queda de um martelo ou pêndulo, né? De uma altura determinada. Né? Esse martelo ele vai caindo, vai bater contra a minha amostra, atravessá-la, e a gente vai averiguar o tanto que ele vai subir depois do impacto. Né? Ou seja, quanto de energia potencial que ele perdeu naquele choque. Né? Dentro de ensaio de impacto, os mais conhecidos são o Charpy e o Isódio. Eles são basicamente a mesma coisa. Na verdade, o ensaio em si, a máquina de ensaio vai ser a mesma. O que vai mudar aqui vai ser o aspecto geométrico do corpo de prova, né? E o modo de fixar na máquina. Vocês vão ver que um é na horizontal, o outro é na vertical, um tem um entalhe exatamente onde o meu martelo vai bater, o outro é na face oposta. Então o detalhe é mínimo aí, mas tem um detalhe, tem uma diferença bem clara. O ensaio Charpy ele é mais popular nos Estados Unidos, o ensaio Isódio é mais popular na Europa. Como resultado do ensaio, nós obtemos a energia absorvida pelo material até a fratura, ou seja, a tenacidade ao impacto, além da resistência ao impacto, relacionando-se a energia absorvida com a área da seção resistente. Um erro muito comum que eu vejo é que muita gente costuma falar: o ensaio de impacto ele mede a tenacidade de impacto. Né? Consigo dados de valores de tenacidade de impacto. Né? E aí é um erro, né? Porque o ensaio de impacto ele é um ensaio que ele é qualitativo, não é quantitativo. Né? Os valores obtidos eles não significam nada, tá bom? Eles não têm nenhum significado físico assim relevante se eu não comparar com outro tipo de medida. Então, traduzindo o que eu estou dizendo, né? Você tem o material A, você faz o ensaio e vê lá que no ensaio de impacto ele absorveu 20 joules. Eu não consigo dizer se ele é dúctil ou é frágil só por esse valor. Não consigo. Não consigo dizer. Agora, se eu comparar com o material B, que eu faço o mesmo ensaio e vejo que ele absorveu 150 joules, eu posso falar tranquilamente que o material A ele é mais frágil. Né? Quando eu tenho mais absorção de energia, eu tenho tenho uma fratura mais dúctil, tá bom? E aqui a gente costuma falar também que a gente está medindo a tenacidade do impacto, né? Medindo a dutilidade, só que não é exatamente isso, tá? Eu sei que pelo linguajar a gente pode acabar
falam coisas erradas querendo dizer a coisa certa, mas o que a gente está medindo aqui, de fato, como eu falei aqui, é a energia absorvida até a fratura. Ou seja, quanto que ele absorveu de energia até fraturar. Tá bem? Então temos que tomar cuidado com isso. Essa vai ser a tenacidade ou impacto. Tá bom? É a energia absorvida para criar a fratura, dado que o material já está entalhado. Né? A ductilidade, a gente mede a ductilidade através do alongamento percentual, através da redução de área, redução percentual de área, no estágio de tração. Aí nós medimos a ductilidade. Mas aqui no estágio de impacto a gente não faz essa medida. Né? A gente mede o que a gente chama de tenacidade ou impacto, né? Que é a energia absorvida até a fratura. Então é isso, a gente vai saber a resistência daquele material ao impacto. Agora, fazendo um breve histórico sobre esse ensaio, né, a principal aplicação desse ensaio refere-se à caracterização do comportamento dos materiais na transição de dúctil para frágil. Né? Lembrando, aqui eu não consigo ver se o material ele é muito dúctil ou muito frágil só com uma medida, mas eu consigo ver se ele apresenta uma transição. Né? Porque, por exemplo, vamos lá, eu estou em temperatura ambiente, faço várias medidas com o material e obtenho na média mais ou menos 100 joules de energia absorvida. Isso não quer dizer nada. Aí eu pego esse mesmo material e faço os mesmos ensaios, ensaio de impacto, em uma temperatura de menos 100 graus Celsius. E vejo que agora ele está absorvendo 30 joules. Ou seja, há uma grande diferença de absorção inicial, temperatura ambiente e temperatura muito baixa. Então, isso indica que aconteceu algum tipo de transição. Aconteceu algum tipo de mudança microestrutural que causou essa transição dúctil frágil, né? Em função da temperatura. Então, uma das grandes utilidades do estado de impacto, além de comparar, é determinar a faixa de temperatura onde vai ter a transição dúctil frágil. Né? Esse é um ponto extremamente relevante para a gente. Tá bom? Essa faixa de temperatura onde vai ter essa transição de dúctil para frágil. Essa é uma das utilidades principais do ensaio de impacto. Esse ensaio de impacto ele encontrou muita utilidade na indústria naval e bélica, né? Sobretudo em construções que devem suportar baixas temperaturas. Né? Hoje em dia a gente pode usar esse ensaio também em polímeros e cerâmicos. Aqui, geralmente, eu faço... conto aquelas umas historinhas aí para boi dormir, que eu costumo fazer com o pessoal do técnico, mas eu vou falar para vocês também. Reza a lenda, não vou falar que isso é verdade, pode ser fake news, que um dos motivos, o motivo principal de ter havido o naufrágio do Titanic veio por causa da transição dúctil-frágil. O que aconteceu? O Titanic era feito de material, algum tipo de aço, não lembro qual, na parte externa, né, com a casca, agora esqueci o nome, da parte externa do navio, que era um material resistente, material dúctil também. Material dúctil porque ele podia deformar plasticamente sem fraturar. Ele podia deformar muito plasticamente. Né? Então era bom, material dúctil, os testes foram feitos e tal. Porém, em águas muito geladas, em temperaturas muito frias, reza a lenda que aquele material ele passou por uma transição dúctil frágil. Né? E aí, o que acontece quando o material que era dúctil ele vira frágil? Quando ele sofre impacto, como o choque com um iceberg, em vez de amassar, ele vai fraturar, vai rasgar. E aí vai entrar água no seu interior, no caso do navio, que vai levar ao naufrágio. Então, muita gente não, já vi contando essa história de que um dos motivos o motivo principal de ter causado o naufrágio do Titanic foi a transição dúctil frágil que foi imprevista. Né? Ocorreu uma fratura frágil de maneira imprevista. E é sempre importante a gente destacar que fratura frágil é indesejada. Né? Geralmente eu não quero fratura frágil, eu quero a fratura dúctil. Né? Eu quero que aconteça algum tipo de deformação, para me dar um sintoma de que ele está perto de falhar. Né? Porque a fratura dúctil, a fratura frágil é muito repentina. Ela acontece muito rapidamente. Para vocês terem ideia,
a velocidade de propagação da trinca ela pode chegar à velocidade do som. Então é algo muito rápido. Aí, quando acontece esse tipo de fratura rápida, frágil, de supetão, é difícil prever, é difícil preparar contra isso. Né? Então a fratura dúctil ela tem essa vantagem. Por isso que a gente fala que na indústria naval é muito importante esse tipo de ensaio. Né? O ensaio de impacto, eu posso resumir ele, na sua grande utilidade, como uma maneira de identificar a transição dúctil frágil, a temperatura de transição. Tá bom? É uma maneira bem clara de detectar essa transição. Bom, só completando o que eu falei aqui antes, a gente fala que a gente mede tenacidade aqui, só que tenacidade é uma grandeza que, lá no ensaio de tração, eu falei com vocês. Primeiramente, que ela costuma acompanhar da utilidade. Se o material é muito dúctil, ele tende a ser muito tenaz. E segundo, que a tenacidade ela tem várias definições diferentes. Eu tenho tenacidade ao entalhe, tenacidade ao impacto, tenho tenacidade, valores de tenacidade diferentes que podem ser calculados devido ao modo diferente de abertura de trinca, né, que pode ser nas 3 dimensões. Né? Então, assim, a tenacidade é uma grandeza que, para entendê-la completamente, a gente teria que estudar profundamente a mecânica da fratura, né, que aí já seria talvez uma disciplina optativa para ofertar para vocês. Mas a gente teria que ter um conhecimento grave sobre mecânica da fratura. Conhecimento forte, né, grande, né, em relação a esse tema. Mas a gente pode entender a tenacidade como um grau de absorção de energia, né, o quanto de energia que aquele material está absorvendo durante a fratura, né, a ruptura. No caso, a tenacidade de impacto, durante o impacto. Tá bom? A medida de absorção de energia. Lembrando que a tenacidade é a medida de absorção de energia que pega desde o início da deformação até o final, até a ruptura. A resiliência vale só para a fase elástica, né? Resiliência que já está associada a ensaio de tração. Bom, agora voltando aqui para o slide, a gente tem aqui um equipamento de ensaio de impacto. Ele é extremamente simples. Né? O equipamento é um martelo com um medidor de altura. Eu vou medir a altura que ele está saindo. Tem 2 ensaios, né? O Sharpie e o Isod. Esse Sharpie ele vai descer numa trajetória maior. Esse martelo ele vai descer. Isso aqui, gente, é só posição, tá? Pro Sharpie, posição é essa, pro Isod, posição é essa. Mas a máquina pode ser feita os 2 ensaios na mesma. O Sharpie ele desce, vem descendo. Aqui no ponto mais baixo da trajetória, ele bate na amostra e sobe. A diferença de altura dele, inicial e final, ou seja, a altura de queda menos a altura de rebote, vai me dar aquela variação de altura que eu posso associar a uma variação de energia potencial gravitacional. Isso aí já é física, né? Aquele mg ΔH, na variação de energia. Essa variação de energia que vai ser a grandeza que eu vou usar para medir. Né? Porque a tendência é, materiais muito dúcteis, eles vão ter muita absorção de energia. Se eu absorver muita energia, quer dizer que ele não vai subir muito. Né? A gente costuma falar que a deformação plástica, para ela acontecer, ela cobra muita energia. Né? Então, como o material dúctil ele deforma muito plasticamente, a deformação dúctil, né? Perdão, a fratura dúctil é uma fratura que ela consome mais energia. Tá bom? No ensaio Sharpie a gente tem que largar de 160 graus. No ensaio Isod é a mesma coisa, só que a gente larga de 89 graus. Aí tem diferença também no corpo de prova de um ensaio para o outro. O ensaio é só isso, gente. É soltar um martelo, ele vai bater na amostra e vai subir. Eu vou medir quanto variou de altura e eu tenho um valor de ensaio de impacto. Um valor de tenacidade de impacto, né? Que não tem muito significado físico, lembrando. Mas qualitativo interessante, né? Para comparar um com o outro, para determinar a temperatura de transição, tem essas utilidades. Então é um ensaio extremamente simples. Vocês podem ver que ele é feito rapidamente, né? Para se ter uma boa estatística, que eu estava comentando na aula passada, é interessante que a gente tenha muitos corpos de prova, né? Isso é imprescindível, né? Para ter uma boa estatística, um bom espaço amostral, né? Obviamente, né, eu não vou comparar um resultado que eu obtive no ensaio Sharpie com o resultado que eu obtive no ensaio Isod. Né? Cada ensaio tem sua particularidade. Né? Você quer comparar algum resultado
algum resultado com ensaio Charpy, você tem que fazer um ensaio Charpy. Se você quiser comparar o seu resultado com algum resultado isódio, você tem que fazer um ensaio isódio. Tá? Uma coisa chata desse ensaio é a preparação do corpo de prova. Né? Vocês vão ver que o corpo de prova ele tem uma geometria específica. Né? Então, tem que fazer um processo de usinagem aí para colocar ele na geometria adequada. Aqui eu tenho uma curva mostrando a resposta do ensaio de impacto, né? Fazendo o mesmo material, né? Várias amostras, mudando a temperatura. Eu consigo traçar essa curva. Eu vou ter uma região de fratura frágil, que costuma ser a baixas temperaturas, região de fratura dúctil, que costuma ser altas temperaturas, e uma região de transição dúctil, que é aqui na meiuca, né? Aqui no meio. A energia de impacto a gente costuma colocar em joules mesmo, a temperatura em graus Celsius. Como eu estava falando com vocês, a fratura frágil é um problema. Né? E ela começou a ser estudada mais profundamente durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque acontecia muito frequentemente a fratura frágil em estrutura soldada, de aço, de navios e tanques de guerra. Então, ou seja, indústria naval ibérica, né? Eu tinha muita incidência de fratura frágil. Né? E muitas vezes não entendia-se por quê. Né? Sendo que o material, nas condições ideais, eles estavam eles eram materiais dúcteis, né? Estavam tendo fratura frágil. Então começaram a explorar por quê. Sobretudo porque alguns navios, eles partiam-se ao meio. Mesmo aqueles que eram dúcteis. Né? Isso acontecia com mais frequência no inverno. Isso também acontecia com tubulações, vasos de pressão, estruturas metálicas. Quando eu falo partir ao meio, é literalmente o navio partir ao meio. Vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouco, para mostrar isso. Isso era algo totalmente inesperado, né? Era algo repentino. Lembrando que até, não vou falar um pouco antes, até talvez alguns séculos antes da Segunda Guerra, né? A gente costumava produzir, o ser humano, né? A gente, ser humano, produzíamos navios de madeira, né? Então eles não sofriam com esse problema. Não da maneira que acontece, que surge nos materiais metálicos. Tendo isso em vista, surgiram programas de pesquisa para determinar a causa dessas rupturas em serviço e indicar providências para impedir que isso acontecesse novamente. Né? Eu percebo, agora uma opinião particular minha, que grande parte desse desenvolvimento tecnológico ele surgiu, ele aconteceu devido ao surgimento de alguns problemas. Né? Se esses navios não partissem repentinamente, talvez a fratura frágil não seria tão explorada assim. Né? Da mesma maneira, problemas com fadiga, com fluência, né? E por aí vai. Então, esses problemas que eram obtidos assim, em aplicações tecnológicas acabavam estimulando o desenvolvimento da ciência. Né? E isso sempre caminha junto, tá bom? Eu acho isso bem interessante, porque acho que a forma mais clara da gente identificar problemas, identificar onde a gente pode acertar, é quando a gente observa aquele material, né, do ponto de vista de materiais, aquele material em serviço. Né? Vocês vão ver isso na disciplina de seleção de materiais, no próximo período, que essa questão de seleção de materiais é um processo que ele está sempre realimentado. Né? Porque você vai lá e escolhe o material. Ele vai estar operando, vai estar em serviço. Depois de um tempo, você vai avaliar aquele desempenho. Né? E qualquer oportunidade que você pode ver de melhora, você pode implementar. Né? Então a gente pode ter isso dentro do ensaio de impacto. Tá bom? Então a gente. Grande parte do desenvolvimento tecnológico dessa época foi. Aliás, grande parte do desenvolvimento científico dessa época foi estimulado pela tecnologia, pelos problemas que tinham na área mesmo. Né? Bom, depois de algumas pesquisas, detectaram que os 3 fatores principais que contribuem para o surgimento de fratura frágil são a existência de estado triaxial de tensões, baixas temperaturas e taxas de deformação elevada. Eles não precisam agir necessariamente, não precisam necessariamente atuar ao mesmo tempo para produzir a fratura frágil. Né? Então nós temos esses 3 motivos principais. Né? O estado triaxial de tensões e uma taxa de deformação elevada, eles são fáceis de controlar, de certa maneira.
né? Mas se um projeto for feito adequadamente, tudo mais, né? Porém a temperatura é um pouco mais difícil, né? Porque a temperatura muitas vezes do ambiente está além do nosso controle. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Primeiro, o estado triaxial de tensão. Acontece muito em entalhes, né? Juntando esse fator, estado triaxial com baixa temperatura, pode causar fratura frágil, né? Quando eu falo em entalhes, pense em qualquer tipo de entalhe que pode ter num componente mecânico, né? Desde um rasgo de chaveta até uma estrutura em V, né? Um canto vivo, né? Como eu falei na aula passada. Inicialmente, a fratura frágil em navios ela era associada muito a juntas soldadas, né? Quando costuma aparecer problema no material, a gente costuma botar a culpa na solda, né? Porém, mais tarde descobriu-se que a junta soldada ela não era inferior à junta rebitada ou parafusada, né? Estruturalmente, em questão de propriedades. Porém, o processo de soldagem ele gera defeitos, né? Inevitavelmente. Mesmo com controle rigoroso, ainda vão ter defeitos, né? E esses defeitos podem atuar como concentradores de tensão. Concentradores de tensão facilitam o surgimento de fratura frágil. Aqui eu tenho duas imagens de navios que se partiram em dois, né? Acho que essas imagens eu tirei. Não lembro de onde eu tirei essas imagens, para falar a verdade, acho que foi da internet aí mesmo. Eu acho que a imagem que está no livro é um pouco diferente, mas fica bem claro o que acontece com o navio. Ele literalmente parte no meio, né? Não tem como uma embarcação dessa voltar a operar, né? Fica fora de mão. Então deve-se ter começou a ter um cuidado maior com fratura frágil por causa disso. Tá bom? Então, assim, o ensaio de impacto, resumindo esse histórico, o ensaio de impacto ele surgiu para tentar reduzir o problema de fratura frágil devido a temperaturas baixas, para a gente conseguir prever isso, pelo menos. Que a gente nem tinha condição de prever isso, né? Era algo que a gente não conhecia. Tipos de ensaio de impacto. Deixa eu tomar um gole de água. Bom, o ensaio de impacto é um ensaio dinâmico. Eu tenho alguns tipos diferentes, como eu já falei, o Sharp e o ISOD. O resultado é uma medida da energia absorvida pelo corpo de prova, né? Esse resultado sozinho ele não fornece indicações seguras sobre o comportamento de toda uma estrutura em serviço. Então a gente a gente não pode concluir nada só de um valor assim de obtido do ensaio de impacto, né? Entretanto, esse ensaio ele permite a observação de diferenças de comportamento entre materiais que não são observadas em ensaios de tração. Né? Então ele tem essa vantagem aí, consigo ver essa diferença de comportamento, é diferente de comportamento dúctil para frágil. Né? Dois tipos padronizados são mais utilizados, o Sharpie e o ISOD. Em ambos os casos, o corpo de prova tem o formato de uma barra de seção transversal quadrada, né? O corpo de prova tem esse formato, na qual é usinado um entalhe em formato específico. Então tem dois tipos padronizados de ensaio de impacto, o Sharpie e o ISOD. Eles são a barra quadrada, seção transversal quadrada, só que ele vai ser usinado em entalhe. Né? E aí que vem a diferença do ensaio. Né? Aí eu tenho o pêndulo, né, o martelo, tem esse formatinho meio que de Pac-Man, né? Ele vai descendo e vai subir de novo pela altura de rebote. Essa diferença de altura final inicial, medida na escala, é o que vai nos indicar o quanto que esse material absorveu de energia no impacto. Aqui essa imagem deixa extremamente claro a diferença do Sharpie para o ISOD. Em A, opa, o A não tá aqui, né? Eu acho que o A era esse, né? Perdão. Tô vendo a legenda aqui, né? Em B é o Sharpie, né? Em C é o ISOD. Você perceba que no Sharpie, o meu martelo ele vai bater na face contrária à do entalhe. O entalhe está numa face e o impacto acontece na outra. Tá bom?
Outra diferença é que o meu corpo de prova ele vai estar na horizontal. Como está mostrado aqui, o entalhe ele está na face oposta e o corpo de prova está na horizontal. No ensaio exódio, o corpo de prova está na vertical e o entalhe está na face de impacto. Ou seja, ele vai bater exatamente no entalhe. Né? O martelo vai bater exatamente no entalhe. Então essa é a diferença do Sharpie para o exódio. Se eu perguntar na prova para vocês, quais são as duas diferenças entre o ensaio Sharpie e exódio? O Sharpie é na horizontal e a face de impacto é aquela sem entalhe. No exódio ele está na vertical e a face de impacto é aquela com entalhe. Não tem diferença, não tem nada mais que isso, esses dois pontos. Né? Aí aqui estou explicando isso, né, que a carga é aplicada por um martelo pendular. A energia obtida é a diferença de alturas, né? A diferença é diferente de alturas. Eu costumo falar que é energia potencial, mas só precisa medir a diferença de altura, basicamente, né? É claro que para saber a energia de fato, a gente tem que calcular pela massa, pela gravidade, né? E aí conseguir essa variação de energia. Mas a diferença de altura já me dá um indicativo da resposta, tá bom? Vocês imagino que vocês lembram ainda da energia potencial gravitacional, né? MGH. Os requisitos para realizar um ensaio é corpo de prova padronizado, que pode ser um pouco chato de conseguir, né, de preparar, porque se vocês têm um material, se eu peço para vocês fazerem um ensaio de impacto, você tem que pegar a barrinha, colocar naquele formato de barra, talvez aí numa plana, numa fresa, fazer aquele entalhe, né, que pode ser um pouco enjoado, né, em questão de de ferramenta de corte, né? A questão da usinagem já é mais chato nesse sentido, né? Preparar os entalhes. E tem que ter um número bom, né, para fazer dados suficientes para poder fazer vários ensaios, várias temperaturas diferentes para determinar a transição dúctil frágil. Eu tenho que ter um suporte rígido para apoiar o corpo de prova, um pêndulo com massa conhecida, solto de uma altura suficiente para fraturar o material. E, obviamente, tem que ter um dispositivo de escala para medir a altura antes e depois. Essa máquina de impacto era muito simples, tá bom? E outro ponto aqui é que o ensaio de impacto é totalmente descrito por normas. Né? Então, você vai saber qual a altura que você tem que colocar inicial no pêndulo, de acordo se é Sharpie, se é exódio, por aí vai. Os corpos de prova também seguem normas, né? Então tudo isso é conhecido. As diferenças fundamentais entre os ensaios Sharpie e exódio residem na forma em que o corpo de prova é montado, seja na horizontal ou na vertical, né? E na fase de entalhe, né? Localizada ou não na região de impacto. Isso eu já descrevi com vocês. Tamanho e forma de corpo de prova, profundidade e configuração do entalhe são parâmetros que influenciam no resultado dos testes. Né? Por isso que um número assim de 50 joules não diz muita coisa. Eu tenho que olhar para o ensaio como um todo. As energias de impacto são de interesse no aspecto comparativo entre os diferentes materiais. Entretanto, seus valores absolutos isoladamente não representam informação quantitativa das características dos materiais. Isso deve ser destacado. Né? O valor isolado não indica nada. A principal função do ensaio é medir a transição dúctil frágil. Na verdade, saber se certo material tem ou não uma transição dúctil frágil, né? Porque é importante ressaltar que nem todo material apresenta essa transição. Né? O ácido inoxidável 304, por exemplo, perceba que a energia absorvida para ele quase não muda. Né? De temperatura de menos 100 graus Celsius a 200 graus Celsius. Para ele, continua sendo um material dúctil. Né? Por outro lado, esse aço 0,6% de carbono, o aço 1060, né? Mistura CCC, perceba que ele tem uma alteração aqui. Perceba que ele tem uma alteração aqui, que é um indicativo de transição dúctil frágil. Tá bom? Aí tem uma região onde ele está sofrendo a transição. Abaixo aí de mais ou menos 50 graus Celsius, ele já está num valor mais baixo que de dutilidade, né? De tenacidade. Né? Ou seja, já está mais frágil.
A estrutura do 304 é CFC e a estrutura desse aço aqui, 1060, é SCC. A energia absorvida em Joule está mostrada aqui no eixo Y, né, para os dois gráficos, e a temperatura no eixo X para os dois gráficos. No gráfico ao lado, eu tenho outras ligas diferentes, né, de aços ligados, né, com teores diferentes aí, né, com teores diferentes de elementos de liga, então são aços diferentes. E perceba que cada um deles é completamente diferente, né? Todos eles apresentam uma região aí de transição, né? Perceba que todos eles têm essa transição. Embora a transição ela tenha um formato diferente para todos eles. Os metais que apresentam estrutura CFC, eles costumam ser mais dúcteis, tá bom? Como está mostrado aqui, ó, o ácido nuclear 304. Eles não costumam apresentar essa transição. Esse é o caso do alumínio, de cobre, né, que próprio aço, né? Mesmo temperatura muito baixa. Por outro lado, metais com estrutura CCC e HC apresentam transição dúctil frágil. Então, esses outros materiais com outras estruturas eles têm tendência a apresentar transição dúctil frágil. Isso acontece por causa dos diferentes sistemas de escorregamento. Vocês sabem que deve lembrar desses materiais que o sistema de escorregamento do CFC é diferente do CCC, que é diferente do HC. Né? O sistema de escorregamento do CCC e do HC favorece essa transição quando em baixas temperaturas. Em baixas temperaturas, a mobilidade da discordância é reduzida e eu não consigo ter deformação plástica. Né? Então ele vai fragilizar. Aqui nessa figura eu tenho energia absorvida pela temperatura, né, para o material A e para o material B, mostrando na verdade aqui no eixo Y à direita, né, a porcentagem de fratura dúctil. Né. Isso é uma medida, gente, que eu diria que é um pouco subjetiva, tá? Não é nada muito objetivo. Mas ele colocou lá em cima como 100%, né, de fratura dúctil e aqui embaixo como 0% de fratura dúctil, ou seja, uma fratura totalmente frágil. Lembrando que a fratura dúctil e frágil tem aspectos diferentes. A fratura dúctil ela tem uma aparência de fratura mais plana, lisa, ela acontece mais rapidamente. Por outro lado, a fratura dúctil ela tem uma superfície de fratura mais rugosa, mais irregular. Né? Tem esses problemas aí. Aqui temos vários materiais diferentes, né? Mostrando o comportamento de vários materiais metálicos com necessidade de impacto. Tá bom? Isso a gente pode observar. Acho que não tem muita coisa tirada aqui, né? Eu ia comentar alguma coisa, mas a gente pode ver que alguns deles têm um comportamento... a maioria deles aí, no caso, tem uma transição dúctil frágil inexistente. Não tem transição dúctil frágil. Por outro lado, o aço baixo carbono, por exemplo, ele tem uma transição dúctil frágil muito diferente, muito clara, né? Auxiliarmente, né, de maneira auxiliar, né, auxiliarmente, tá certo? Não sei. De maneira auxiliar ao ensaio de impacto, é importante que a gente faça uma análise visual da fratura da superfície de fratura. Né? A gente consegue visualizar se a fratura vai ser muito dúctil ou vai ser muito frágil, né? Como eu estava comentando aqui. Né? A fratura frágil ela tende a ser mais plana, a dúctil tende a ser mais fibrosa. O ensaio Charpy, nos casos onde a determinação das transformações sofridas pelo material em função da variação de temperatura é o nosso objetivo, essa determinação, o ensaio Charpy é mais utilizado. Né? Ele é mais apropriado, versátil, devido à facilidade de posicionamento do corpo de prova na máquina. Então, então o ensaio Charpy costuma ser mais utilizado. Né? Na verdade, raramente as pessoas, pelo menos que eu vejo aqui, né? Quando fala de ensaio de impacto, fala automaticamente de ensaio Charpy, né? Eu não costumo ver muito ensaio isódio, tá? Talvez seja só minha vivência mesmo.
Para o procedimento de ensaio, agora algumas ponderações importantes. É importante que o corpo de prova tem que ser mantido naquela temperatura que ele vai ser ensaiado por pelo menos 10 minutos. Né? Então, se eu quero manter o corpo de prova em uma temperatura de, sei lá, 100 graus Celsius, eu aqueço ele e faço a medida. Deixo por 10 minutos. Né? E eu coloco ele na máquina e rapidamente eu já faço que sai, para não haver problema. Tá bom? Aí tem umas recomendações da norma, né, que isso deve ser feito rapidamente, porque tanto quando eu aqueço quanto eu resfrio o material, para que ele mantenha a temperatura, né, quando o ensaio for realizado, tá? Porque normalmente, gente, o aquecimento do corpo de prova ele não é feito diretamente na máquina, né? O aquecimento ou resfriamento. Eu aqueço, resfrio, meço a temperatura, boto na máquina rapidinho e já faço o ensaio. O ensaio em si é muito rápido, mas tem esses detalhes que são um pouco mais enjoados. O dispositivo empregado para manusear o corpo de prova não deve alterar a temperatura dos mesmos. Então, a gente deve utilizar alguns pinças ou tenazes com pequena área de contato, para não ter transferência de calor por condução, por exemplo. Quanto menor a área, menor a transferência de calor. Aí aqui a gente tem a configuração dos equipamentos para os cálculos quantitativos. Tá? Essa questão de ângulo de queda e ângulo de rebote é algo que é útil, né? Na formulação que está mostrada aqui. Calcular essas alturas, essa altura de queda e altura de rebote. Em função desse S aí, que seria a distância ao centro do pêndulo, né? Mas, como se fosse um raio, na verdade, né? Mas, geralmente a gente não costuma utilizar isso, tá? Eu botei aqui mais por curiosidade. E se a gente quiser saber a velocidade de impacto, né? A gente pode fazer através dessa equação aí, né? Igualar potencial com a cinética. Isso é física 1, né? Básico. E a gente obtém aí a velocidade de impacto. A energia de impacto ali embaixo é dada pela forma como está mostrada ali. Bom, o que a gente pode extrair desse ensaio? A energia absorvida, medida diretamente pela máquina. Contração lateral, a quantidade de contração em cada lado do corpo de prova fraturado. A aparência da fratura, que é a determinação da porcentagem de fratura frágil durante a ruptura, né? Como uma forma de medir o aspecto da superfície de fratura e comparar outros ensaios. Então a gente pode fazer isso tudo, pode medir a energia absorvida, medir a contração lateral do corpo de prova fraturado, que também não é uma grandeza, um parâmetro muito utilizado, né? E a aparência de fratura. Né? Vamos dar um foco aqui, a energia absorvida e a aparência de fratura. Aqui temos A, B e C lá em cima, né, que são superfícies de fratura de corpos de prova Sharpie, testados em temperaturas diferentes. Perceba que o aspecto do corpo de prova testado em menos 170 graus Celsius é muito diferente daquele testado a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius o material é dúctil. Né? Em menos 170, perceba que o aspecto quadrado ali da seção transversal se mantém. Então é muito frágil a temperatura baixa. Tem transição. Aqui embaixo tem as perfis de fraturas de corpos de prova testados em diferentes condições também. O primeiro é um corpo de prova normalizado, né, um aço 1020 normalizado. O segundo, aço 1040 normalizado e temperado e revenido. E o C é um aço 1020 normalizado, né, com vista de topo. Então a gente pode observar isso, tá bom? Observar os diferentes aspectos de fratura aí, das perfis de fratura, de fato. Aqui temos uma tabela passando a configuração do corpo de prova, segundo a NBR, B157, tá bom? Deixa eu ver. Aqui a gente tem as siglas, né, de B, C e A, comprimento, largura, raio de curvatura. Isso tudo está descrito aqui mesmo, né? Que é cada um, né? Para vários ensaios diferentes. A forma de entalhe pode ser diferente, isso tudo tem que ser seguido pela norma, tá bom? Aqui nós temos 3 maneiras de mostrar
o estado de impacto. Lá em cima pela energia absorvida, que é o mais comum. A segunda, que é pela porcentagem de fratura dúctil, que é um pouco subjetivo aí, mas dá para fazer, né? Vocês podem observar. E embaixo a contração lateral, né? Que dá esse aspecto também. Perceba que todos os gráficos são parecidos, né? De fato. Mas a gente costuma fazer mesmo para energia absorvida. Aqui nós temos em A o efeito da orientação do corpo de prova nas curvas de temperatura de transição Charpy. Né? Temos em A isso aí, né? A temperatura, a direção de laminação, tudo bem definido. Né? A gente pode observar que isso aí é algo bem legal de se falar, que dependendo de qual face de um certo paralelepípedo, de um certo prisma que a gente usa para pegar um talho, o resultado pode ser diferente. Por que isso? Por causa de um fenômeno que eu já falei com vocês aqui, que é da anisotropia. A gente tem uma direcionalidade das propriedades. Né? Quando a gente faz uma laminação, por exemplo, um aço qualquer, ele vai ter uma orientação preferencial. Então as propriedades desse aço na seção transversal vai ser diferente da seção longitudinal, por exemplo. Né? Então isso tem que ser levado em conta na hora de se preparar o corpo de prova. Perceba que para 3 corpos de prova diferentes, a gente tem comportamentos diferentes, para o mesmo material, né? Por causa dessa questão de anisotropia. Anisotropia e também da própria orientação, né? Porque perceba aqui, a direção de laminação em B é uma face, A está aqui em outra e C está em outra. Né? Então a gente está fazendo 3 faces diferentes, né? Tem 3 resultados diferentes. E em B aqui embaixo a gente tem curva de transição para um aço 1020, né? Mostrando como é que a curva é montada. A gente tem pontinhos aqui que vão sendo ligados, onde eu vou aproximar uma curva. Tá bom? Aço encruado. Aqui tem um efeito do teor de carbono nas curvas de energia e temperatura de transição para aços. Percebe que quanto maior for o teor de carbono, menos abrupta é a transição. A transição para 0,11% de carbono é muito abrupta. Percebe que vai de 200 Joule para zero em menos de 100 graus Celsius de diferenças aí, né? Talvez até menos. Então, quanto maior o teor de carbono, menos abrupta é a transição. Aqui temos a relação entre dureza e energia de impacto, né, para um aço 1020. Lembrando que energia de impacto, de certa forma, está associando a dutilidade, né? Tenacidade e utilidade. E a dureza é uma grandeza que, quando a dutilidade e tenacidade cresce, a dureza diminui. Né? E o contrário também acontece. Né? Então, dutilidade aumentou, dureza diminui. Dutilidade diminui, dureza aumenta. A gente costuma ter isso. Tá bom? Isso é só para representar aí como que se comporta a dureza com a energia de impacto. Pode ver se faltou falar alguma coisa. Aí tem a equação da curva que está aproximando. Acho que não precisou falar muita coisa, tá certinho. Aí nós temos perfis de fratura para 3 materiais diferentes, né? Uma liga de alumínio com silício, uma liga de cobre com zinco, uma liga de magnésio com zinco. Né? Perceba aí, até pela tabela aqui embaixo, que para o alumínio com silício fundido não tem muita diferença em energia absorvida. Para o latão, perceba que tem uma diferencinha, dá para perceber, né? Um pouquinho de diferença. Para outra liga de magnésio com zinco, que também tem alumínio, cálcio, lantânio, também tem uma diferença, né? Bem mais abundante aí. Então isso tem que ser colocado num gráfico para se avaliar mesmo se vai ter uma transição. E tem que ter mais dados que só isso. Né? Então é isso, gente. O ensaio de impacto é um ensaio muito simples. Eu acho que não resta dúvidas de como que ele funciona. Acho que ficou muito claro aqui na aula. Acho que a maneira que eu expliquei, acredito ter ficado bem claro como é que o ensaio acontece. E para finalizar, então, a gente tem esse desafio 11. Né? O que é esse desafio 11?
Eles vão pegar esses dados de ensaio Sharpie, né? Para aço baixo carbono. Aí tem a temperatura e energia, temperatura e energia. Eles vão montar um gráfico entre energia de impacto e temperatura, que é a letra A, e em B, determinar a temperatura de transição, tomada como referência, tomada como referência a média das energias de impacto máxima e mínima. Eu vou ter uma linha horizontal em cima, eu vou ter uma linha horizontal embaixo. Essa é a energia máxima e mínima. A temperatura de transição pode definir como uma média aí. Temperaturas médias aí onde isso acontece. Onde essas energias. A temperatura referente a essa energia intermediária entre a máxima e a mínima. Tá bom? É bem tranquilo esse desafio aqui. Acredito que sejam os mais fáceis aí. É só plotar os gráficos e mostrar isso pra mim. Tá bom? Nem 20 minutos vocês fazem. E é isso, gente. Finalizamos a aula então. Tenham uma boa semana, descansem bastante. E estamos na reta final, faltam 2 aulinhas só. Façam os resumos, façam os desafios, que essa próxima prova ela não vai ser verdadeiro ou falso, como foi essa anterior, ela vai ser discursiva, vai ser mais difícil, tá bom? Quem não estudar vai passar um pouco de dificuldade, tá bom? É isso, gente. Até mais.